Projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, turma de licenciatura em Pedagogia e Letras, Polo Vila Atlântica. Integrantes: Aline Araújo Boiago, Andressa Franchini dos Santos, Camila Fernandes Caetano Vicentino, Karina Ferreira Siqueira e Tiago Gonçalves de Souza da Rocha. Apresentam dificuldades encontradas por professores e alunos no processo de ensino e aprendizagem remoto da rede pública em tempos pandêmicos. Em decorrência do caos social que estamos vivendo, nos perguntamos: como está ocorrendo a transição da educação formal para o ensino remoto e qual o papel dos professores e da família nesse processo? A unidade escolar pesquisada foi a EMEIF Professor Oneide Bortolotti, localizada na região norte de Osasco. A escola optou por auxiliar as famílias de forma remota ao criar uma página em mídia social, no Facebook, dividindo os álbuns por série. Os professores semanalmente realizam publicações com orientações sobre as atividades a serem realizadas e indicação de material de apoio, além das apostilas feitas pelos professores e impressas pela escola em parceria com empresas privadas. O principal motivo que levou o grupo a escolher o problema apresentado foi a situação atual em que o mundo se encontra, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. De uma hora para outra, os professores, alunos e pais tiveram suas atividades diárias modificadas de maneira abrupta, o que gerou vários desafios na vida profissional dos professores e também na vida dos pais e dos alunos, que tiveram de adaptar-se ao modelo de aula remota sem que houvesse grandes prejuízos na formação dos estudantes. No decorrer da pesquisa, estudamos sobre algumas ferramentas que visam auxiliar na resolução do problema apresentado no projeto, como Design Thinking, aula invertida, gamificação, metodologias ativas, aplicativos gratuitos e como a aula pode tornar-se muito mais dinâmica e interativa. A seguir, indicaremos alguns teóricos que fundamentaram nossa pesquisa. José Moura, que nos permitiu compreender melhor como a tecnologia é fundamental e indispensável atualmente. Aborda o preparo dos professores para lidar com as mudanças desse contexto e nos convida a refletir sobre o esgotamento dos modelos atuais de ensino-aprendizagem. Mark Prensky, por final, popularizou as expressões imigrantes e nativos digitais para definir dois grupos de pessoas: os nativos digitais, que são aqueles que cresceram cercados por tecnologias digitais, as utilizam brincando e as veem como aliadas, e os imigrantes digitais, que são os que chegaram à tecnologia digital mais tarde na vida e por isso precisaram se adaptar. O ano atual foi um divisor de águas no contexto tecnológico e educacional. Se antes alguns professores demonstravam qualquer resistência para aplicar a tecnologia em suas aulas, com a suspensão do ensino presencial a partir de março de 2020, aliar a tecnologia no ensino deixou de ser uma alternativa para tornar-se a principal opção. O computador passou a ser o principal instrumento tecnológico educacional, conectando duas gerações, os imigrantes e os nativos digitais, professores e alunos, em prol da continuidade do processo de ensino-aprendizagem. Os portões da escola se fecharam, mas muitas mentes se abriram. A escola não parou. Diante disso, o grupo definiu o seguinte problema para este trabalho: como as aulas remotas podem adaptar-se efetivamente para a aprendizagem junto ao cotidiano dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental em casa? Para entender como os professores e alunos do primeiro ano estavam se adaptando às aulas durante o isolamento social e também para conhecer as dificuldades e contratempos deste formato de ensino em uma escola pública, foram aplicados dois questionários criados pelo aplicativo Forms da Google, sendo um para os responsáveis dos alunos e outro para os dois professores do primeiro ano da rede municipal de Osasco. Com base nas informações obtidas pelos questionários, foi possível analisar o atual cenário encontrado por professores, pais e alunos com relação ao uso da tecnologia em sala de aula e nas aulas remotas. Os professores que participaram da pesquisa relataram que a aula pode ficar mais interessante com o uso das tecnologias devido à interação das imagens e sons e por ser uma realidade na geração atual. Como dificuldades encontradas pelos alunos na visão dos professores, destaca-se a falta de internet ou internet lenta e a falta de equipamentos para todos os alunos na escola pública. Meu nome é Camila, sou integrante do grupo e agora que vocês já estão contextualizados sobre o objeto da nossa pesquisa, eu vou falar um pouco sobre a solução inicial do nosso problema, que é um problema real, né? De uma hora para outra, as aulas presenciais foram suspensas e alunos, professores e famílias se viram diante de uma realidade muito nova. Após algumas discussões, o nosso grupo chegou ao seguinte problema: como que as aulas remotas podem se adaptar para uma aprendizagem efetiva para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental? Essa solução inicial ela foi obtida através de pesquisas.
Então, o primeiro grupo enviou questionário para professores e famílias para entender como eles estavam se adaptando a esse período de isolamento social, quais equipamentos eles tinham disponível, qual tipo de internet, qual tempo que esses familiares teriam para auxiliar as crianças. E após essas respostas, nós pensamos no nosso protótipo, que é um modelo de aula remota para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Como o nosso campo é uma escola pública, ou seja, são as crianças menos favorecidas, nós decidimos que um formato de aula ideal seria uma aula assíncrona, ou seja, o professor e o aluno não precisam estar conectados ao mesmo tempo. Nós chegamos a essa conclusão depois de entender que esses pais, a maioria, estão trabalhando, então as crianças conseguem realizar atividades geralmente à noite, no equipamento dos pais. Então, dessa forma, a família consegue se organizar melhor, em um horário que seja mais silêncio, em um horário que esteja mais tranquilo, para essa criança realizar as atividades. Por isso que o grupo optou por uma aula assíncrona. Foi desenvolvida uma aula remota, cujo tema era a canção infantil popular A Casa, de Vinícius de Moraes. A partir dela, o grupo desenvolveu algumas atividades que foram enviadas para essas crianças através da tecnologia de formulários do Google, o Google Forms. Essa foi a forma que o nosso grupo encontrou para propor o uso de uma tecnologia para o desenvolvimento de aprendizagem. E também ficou muito claro para nós o quanto é importante investir em uma formação docente com ênfase na utilização dessas tecnologias dentro e fora da sala de aula. Boa tarde, meu nome é Aline. Vou falar um pouquinho aqui sobre o projeto integrador. Eu sou participante, sou integrante do grupo. A gente ficou aqui com foco para falar um pouco sobre o plano de aula em uma tecnologia que seja envolvida. A gente aqui da Univesp, aqui do Polo do Vila Atlântica, aqui em São Paulo. Então eu vou falar um pouquinho sobre a solução final, ou seja, após a devolutiva dessa aplicação desse plano de aula. O grupo desenvolveu o plano de aula e ele foi aplicado e a gente teve essa devolutiva, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Infelizmente não teve uma boa aplicação, não teve uma boa devolutiva, apenas 7 alunos devolveram, de cerca de 30 que foi enviado. Algumas causas que foram constatadas aqui em relação ao tempo da atividade. Os alunos do primeiro ano, eles estão com uma demanda enorme em relação a apostilas, em relação a atividades, em relação à própria demanda educacional regular. Eles tá chegando no final de ano, eles estão com muita coisa para fazer, e também alunos de primeiro ano, eles ainda não são alfabetizados, então eles necessitam desse auxílio da família mais próxima, de um adulto que já seja alfabetizado para estar auxiliando. E tá todo mundo trabalhando muito ainda em home office, assim, a questão do trabalho, então infelizmente não foi uma aplicação assim com muito sucesso. Mas a gente ficou feliz que os alunos que conseguiram realizar a atividade gostaram muito, as famílias também, as professoras também gostaram bastante. Porque assim, é uma aula diferente, você aplicar através de um formulário eletrônico, porque lá tem vídeo, lá tem foto, lá tem questão de múltipla escolha, lá eu posso escrever. Então é uma aula completa, é uma forma diferente de se aplicar uma aula. Então quem pôde participar gostou bastante. O que ficou também de solução aqui é a tecnologia. Os professores têm que estudar mais, eles têm que ter uma formação, tem que ser propiciada ao professor uma formação em relação à tecnologia, como que eu vou utilizar essa tecnologia, como que eu vou abordar o meu aluno, que recursos ele tem, que recursos eu tenho, que recursos a escola me oferece. Eu vou dar um joguinho, por exemplo, é uma sugestão, um joguinho, um aplicativo educacional que você usa pouco internet, é uma opção. Então tem muitas opções aí. Mas tem que passar pela formação do professor, com editores de texto, produção de conteúdo, é necessário. A tecnologia ela veio realmente para ficar e a tecnologia ela estimula o raciocínio, ela estimula a autonomia, ela amplia também o repertório vocabular e ela tem desafios, todos os jogos têm desafios. Seja uma aula para um formulário eletrônico, ela tem um desafio, porque a criança vai ter que pensar como que vai responder aquilo, é uma novidade. Então a tecnologia ela realmente veio para ficar, foi isso que ficou para o grupo. A questão do letramento digital, que a própria BNCC já diz que tem que ocorrer esse letramento digital. Então, como vai ser feito esse letramento digital? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Tem que ter toda uma preparação, toda uma atenção. Não é para ser feito de qualquer maneira, de qualquer forma. Tem que ter um estudo, tem que passar por uma qualificação, professor. São tempos diferentes. Então, cada tempo ele pede uma medida, ele pede uma atenção. Mas foi muito proveitoso participar do projeto. Eu, particularmente, amei fazer a aula pelo formulário eletrônico. Foi bem bacana mesmo. Foi uma experiência muito significativa na minha formação. Muito obrigada. Tchau, tchau.